Amém. Pai Amém. amado, Amém. nesta manhã nós viemos com muito, com muita alegria, com o coração aberto Amém. e para receber tudo que é teu. Amém. O Senhor é o nosso Deus, Deus único e sábio, e em nome de Jesus Cristo nós nos unimos nessa manhã em comunhão ao Amém. Pai e ao Filho, junto com os irmãos, para que possamos nós comer de ti e beber de ti. Amém. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor também é a nossa água, o nosso respirar, Sim. a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, por ter nos amado tanto. Amém. Obrigado por ter nos cuidado. E Amém. obrigado por nunca ter nos faltado a tua pessoa. Amém, Nós Senhor. te louvamos esta manhã. Em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem um Nós versículo tínhamos aí. falado nesses dias, eu vou compartilhar, irmãos. Eu Amém. compartilhar assim, abrir um pouquinho, compartilhamos com relação ao bem e o mal, né? Que nós Sim. tínhamos visto. O bem de Deus é o próprio Filho, né? Amém. E nós vimos também que o bem e o mal que o homem recebeu lá no Jardim do Éden, ele recebeu através do diabo, né? O homem chegou a ter o mesmo conhecimento. Imagina só, Deus falou assim: agora eles são um como nós, conhecendo o bem e o mal. Sim. Significa que Deus também conhece o bem e o mal. E no passado nós temos ouvido de que Deus não sabe do que é bem e mal, né? Fomos ensinados desse jeito. Ele só tinha vida, Sim. mas vemos, segundo a Bíblia, que ele falou assim: agora esses homens são como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E da outra vez nós vimos eu acho que em Lamentações, né? Que fala assim que de Deus vem o bem e o mal também. E o mal também. Não é verdade? Só Sim. que esse bem e mal, aparentemente mal para nós, não é negativo para ele. Para ele é um mal positivo, Amém. porque esse mal que nós podemos até traduzir assim como fala Coríntios, né, que a tristeza gerado por Deus resulta em arrependimento. Então parece coisa comum, coisa negativa, mas ele tem um propósito de Sim. nos levar ao arrependimento. Verdade. E isso é maravilhoso demais, irmão, porque aquele que vem de Deus, nada é para jogar fora, mas na verdade é para o nosso bem, e o nosso bem é ter o próprio Filho, o Filho de Deus. O bem que Deus tem feito para nós não foi aquilo que curou a enfermidade, abriu os olhos dos cegos, né, deu a pessoa que não ouvia começou a ouvir. Não é somente essas coisas do bem. O bem que ele tem feito é que o próprio Deus visitou a terra. Amém. Arrependei, Jesus falava assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está pertinho de você, né? Está Amém. perto. Isso significa que Deus, aquele Deus que está no reino, ele desceu. Amém. Deus que estava no seu trono, na sua glória, né? Era um Deus invisível, intocável, inacessível. Agora ele veio em carne falando: ó, toca aqui, ó. Amém. Achei, fica pertinho de mim, que o reino está aqui. Amém. Né? Ele que estava longe ficou pertinho. Aleluia. E, e ainda não era a totalidade, né? Porque Deus não queria somente o reino perto do homem, mas queria o reino dentro do homem. Sim. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Esse é Amém. um sentimento para compartilhar com os irmãos. Amém. Glória a Deus. E dentro do que o Genaro falou, a gente consegue ver o que é a revelação vinda da parte do Senhor, né? Você vê Amém. que quando nós temos discernimento daquilo que está certo e errado, a fonte não é Deus.
como o irmão falou, né? E muitas vezes nossos juízos partem apenas com aquele discernimento natural que nós temos. E trazemos Verdade. e espiritualizamos esse discernimento como se fosse que vem de Deus. E, lamentavelmente, muitas pregações surgem simplesmente com aquele sentimento do certo e errado. O mais importante, irmãos, dentro dessa linha que nós estamos vendo, que Deus tem o seu bem, que é Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 10 de Romanos. Ontem, com os irmãos lá no irmão Sanderson e Ângelo, lemos esse aqui. Mas foi muita riqueza. Capítulo 10, versículo 1 até o 5. Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 5. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, são para que sejam salvos. E aqui, Paulo está falando dos judeus, irmão. No capítulo 9 ele mostrou a, como disse, a decepção que ele tinha interiormente consigo mesmo de não conseguir ajudar a seus compatriotas, né? Apesar deles ser o povo de Deus, apesar deles ter a lei, apesar deles ter os profetas e ser, vamos dizer, a descendência de Abraão, eles não estavam dentro do que Deus queria. E a decepção dele, ele disse assim que ele se tornaria até anátema por causa deles. Se isso servisse para que ele se arrependesse, ele se tornaria anátema. Anátema significa renegaria da fé dele. Olha a exageração da linguagem que ele usa, né? Porque, irmão, se nós formos olhar, puxa, será que Deus errou mesmo? Porque Deus chamou o povo da escravidão do Egito e trouxe para uma terra que ele prometeu. E tudo o que aconteceu com aquele povo, quanto tempo Deus lidou com ele? E ao final eles foram cortados. Então, Paulo, ele usa e mostra no capítulo 10 qual foi o motivo por que eles foram cortados. E impressionante, irmãos. Versículo 2: porque lhe dou testemunho de que eles têm selo por Deus. E, irmãos, isso aqui, irmãos, precisa trazer uma, como disse assim, uma reflexão interior de cada um de nós. Nós não podemos confundir selo de Deus com aquilo que realmente diz e conhecer a pessoa dele. Olha como que é interessante, eles tinham selo de Deus, mas o que eles não tinham? Porém, não tinham entendimento. Mas você vê como que é importante, irmãos, esse bem de Deus, que é Cristo, precisa ser revelado no seu coração. Cristo precisa ser manifestado e revelado no seu coração. Agora, cada um de nós tem um sentimento, né? Puxa, não, mas ele já foi revelado. E glória a Deus por isso. Podemos confirmar e afirmar: Deus revelou seu Filho a nós, como Paulo falou, né? Paulo, ele disse que foi escolhido do ventre da mãe para ser apóstolo e que aprove a Deus revelar seu Filho a ele. E assim, irmãos, podemos confirmar no seu interior, cada um de nós, que Cristo foi revelado no seu coração. Mas se sabe, irmãos, quando nós temos uma satisfação apenas de que já foi como algo passado, irmãos, como falta ainda nós querer mais. Eu quero mais dessa revelação da pessoa de Cristo. Nós precisamos lembrar isso, irmãos. Olha como que é interessante, versículo 3: porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E aqui eu quero trazer, irmãos, uma reflexão sobre o que o Genaro falou, o discernimento do bem e do mal. Vamos junto, por favor, antes de prosseguir, Hebreus capítulo 5. Olha o que diz lá, irmão, Hebreus 5, versículo 11 até o 14. Se o irmão Ronilson quiser ler.
Diz assim, acerca de esse temos muito que dizer. Espera, vou pegar minha Bíblia aqui. Minha Bíblia em português. Pode ler em Hebreus. espanhol também, irmão. Pode, Pode ler em espanhol, Pode sem ler no problema. espanhol. Aqui habla fala espanhol espanhol. também. Diz assim, acerca deste temos muito que dizer e difícil de explicar, por quanto os habéis hecho tardo para oír. Porque devendo ser já maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para para los que por el uso tiene los sentidos ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Hasta 14, ¿verdad? Obrigado, irmão. Até o 14. E, É que ler em irmão, português? pode ser, pode ler em português de novo. Se quiser aí, Portu... A Ruth vai ler em português. tá bom. Chama a Ruth e leio para nós em português. Tá bom. Graça e paz. Bendición, gracias y paz, hermano. Amém. Bendiciones, irmã. Que bom, irmã Ruth. Agora eu fiquei feliz, hein, de vê-la. Maurício. Tá Apareci. bom. Deixou a panela lá queimando lá. É isso aí. Isso aí. Pode ler. Hebreus capítulo 5, versículo 11 5, ao 14. versículo 11. A partir daí de lá. Vamos ler. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmã Ruth. Que força na palavra, na leitura da irmã. Glória a Deus. Irmãos, versículo 13 é a chave aqui. Ora, tem todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente no quê? Na palavra da justiça, porque é criança. E se nós voltássemos rapidinho ao versículo que nós lemos, que é Romanos 10:3, Romanos 10:3, nós lemos que Paulo está apresentando a causa, por que o povo de Israel falhou, por que eles não alcançaram. Por quê, irmãos? Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E aqui, irmãos, trazendo dentro do contexto do povo de Israel, quando ele disse que eles estabeleceram sua própria justiça, Paulo ele usa um versículo no capítulo 3 de Filipenses, que não precisa ir lá, só eu vou ler para os irmãos ficar mais rápido, né? Filipenses 3. Olha o que fala no versículo 6. Versículo 8. Se
Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser, versículo 9, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha que impressionante como fica esse desenvolvimento que Paulo está trazendo no capítulo 10 de Romanos. E desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram àquela justiça que vem de Deus, que é Cristo. Olha, irmão, como que é o enganoso coração. Porque, irmãos, quando nós trazemos o sentimento do capítulo 10, ele está trazendo com o coração rasgado o grande problema do religioso. Como, irmãos, nós inconscientemente, às vezes, nos tornamos religiosos. Começamos pela fé, como fala Gálatas, né? Capítulo 5. Começamos pela fé. Capítulo 1 fala assim: havendo começado pelo Espírito, agora está se aperfeiçoando na carne. Você vê, quando que uma pessoa começa pelo Espírito, ou começa a sua fé, ou começa uma vida com Cristo, não é quando ele crê no que Deus realizou em Cristo Jesus, na obra redentora feita na cruz do Calvário? Não é o começo de uma vida com Deus? Então, aquilo que deslumbrou em nosso coração, pela fé, tomamos posse daquilo, nos unimos àquilo, iniciamos nossa vida com Deus. Produz-se em nosso coração um começo com Deus, uma união com Ele. Mas, irmãos, o que o Senhor quer nos levar é a revelação também do que nós somos. Você sabe, irmãos, que um dos grandes problemas é a falta de percepção do que nós somos, ou discernimento do que nós somos. Nós, às vezes, nós lemos nas Escrituras e entendemos que não há justo nenhum. Quando você lê capítulo 3 de Romano, não fala isso? Todos pecaram, portanto, todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quando você vai no capítulo 5, versículo 12 de Romano, diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos os homens. A morte e o pecado passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Então, nós sabemos, pelas Escrituras, que nós estamos debaixo da ira de Deus. Quando uma pessoa nasce nesse mundo, ele já nasce debaixo da ira de Deus. E, portanto, ela é pecadora e está longe de Deus e ela está debaixo da condenação. E aí, quando vem o evangelho faz, o que faz no seu coração? Nos tira das trevas e nos traz para o reino de sua luz, para o reino do seu amor. Por meio de Jesus Cristo, fomos aproximados a Deus. E agora, como fala Romanos 5:1, e agora temos paz com Deus. Justificados, pois, com Deus, ou justificados pela fé, temos paz com Deus. Não fala assim? Então, agora vamos dizer assim, a nossa vida, irmãos, fica alicerçada em Cristo. Estamos em Cristo. Mas, irmãos, o que tem danificado nosso avanço espiritual é a falta de percepção do que nós somos. Embora nós falamos assim, tempo passado, né? Eu fui trevas. Eu era inimigo de Deus. Não falamos assim, tempo passado? Agora eu sou filho da luz. E é verdade. Mas o que nós precisamos ter percepção, irmãos, que assim como nós somos um novo homem em Cristo, ainda a carne está vigente em nós. E ela é inimiga de Deus. Quantos versículos nos têm mostrado categoricamente, irmãos, que a carne não pode agradar a Deus? Que ela é inimiga de Deus? Mas quantas vezes nós usamos a carne que está em nós para julgar as coisas de Deus? Baseado no certo e errado.
baseado no discernimento daquilo que nossa percepção humana nos traz. E trazendo isso como se fosse que parte de Deus. E nesse análise que nós fazemos, usamos essa escritura, irmão. Você acredita? E até mesmo trazemos aquilo como algo grande, ou como uma grande revelação, mas a fonte não é Deus. Por isso, irmãos, o que o Senhor quer nos falar essa manhã, o sentimento que eu tenho, que o irmão Genaro trouxe, discernimento do bem e do mal, vai muito além do que nós ainda entendemos, irmãos. Porque não é simplesmente você ter discernimento do bem e do mal, mas nós precisamos andar no bem. É uma pessoa, irmãos. E o mal é uma pessoa. O irmão Genaro trouxe isso. Você sabia que o mal também é uma pessoa? Vamos lá, Romanos 7. Olha que Ele, impressionante, irmãos. ele tem uma fonte, né? Isso, foi o Carlos que trouxe, né, Carlos? Foi você mesmo, né? Ó, versículo 19 e 20. Quer ler, irmão Carlos? Qual você falou? Romanos? Deixa eu procurar 7, aqui. 19 e 20. Tem que ter paciência comigo, tá? Tá bom. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Romanos 7, 19 e 20. 7. Deixa eu procurar aqui. Tem que procurar no celular, por isso que eu demoro. Se fosse na Bíblia, ia ser mais fácil. 7, 19 ao 20, né? Pode ler 18, 19 e 20. Tá bom, deixa eu ler um pouquinho. Deixa eu entrar aqui e já vou ler. 19. Tá. 19. 18, 19 e 20. Capítulo Pois o que 7. é. Capítulo 7. Pois o que. Capítulo 7, versículos 19 e 20. 18, Pois o 19 que e é. 20. 18, 19 e 20. Porque se sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. O 20. O 20 também? Tá, Sim. deixa eu... 20. Deixa eu ver aqui. Pulou de mim. Que se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Tá vendo, irmãos, que é personificado o mal agora? Tem uma residência, né? Tem uma residência. Então, isso que o Senhor não está trazendo percepção. Paulo, quando ele está falando dos israelitas, lá no capítulo 10, ele disse que tentando estabelecer a sua própria justiça. Mas ele diz assim que eles desconhecendo a justiça de Deus. Gente, que impressionante, irmãos. Você imagina um povo que Deus lhe deu tantos anos e eles desconheciam a justiça de Deus? O que eles conheciam, então, como justiça que era de Deus? Aqueles que eles julgavam. Você vê, irmãos? O discernimento que eles tinham, a interpretação que eles tinham, era a justiça. Vitor, deixa eu só comentar uma coisa. Sim. E pior que a justiça deles era até, vamos dizer, superior ao que Deus dizia. Ou seja, a justiça dele exigia muito mais do que Deus exigia. Isso. Pior, né? E Deus nunca exigia aquilo, mas exigia mais ele do que Deus poderia ter exigido, né? Isso. Deus tem uma exigência, mas eles são piores, né? E Sim. ficam condenando por causa disso aos outros. Isso, exatamente. E outra coisa, irmão, eles trocaram a justiça de Deus pelos preceitos dele, pela tradição judaica, Verdade. religião. É verdade, irmão. Muito bom isso aí. Essa analogia, irmãos, que nós estamos fazendo do povo de Israel, precisa trazer para nós uma reflexão. Porque o versículo 5 de Romanos, vamos lá, por favor. Versículo 4 e 5 agora, de Romanos 10. Olha o que fala lá, irmãos. Versículos 4 e 5 do capítulo 10.
Olha, irmãos, porque o fim da lei é Cristo. Aqui eu sempre lia, irmão, quando eu lia assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, eu falava assim, o fim como que já terminou a lei. Eu entendi assim. Eu li assim, né? Porque acabou a lei em Cristo. Eu falava dessa maneira. Para justiça daquele que crê. Mas o versículo não está dizendo que a lei acabou. Está dizendo que o propósito da lei. Olha que lindo, irmãos. O propósito da lei é Cristo. Você vê, irmãos? Que riqueza. Porque quando você traz a Cristo como a finalidade, irmão. Por isso que nosso discernimento do bem, não podemos tirar Cristo, a pessoa dele, do que ele realizou, a revelação da pessoa dele. Quanto mais eu entro nas profundezas de Cristo, mais eu tenho a realidade desse bem, esse bem de Deus. Agora veja bem, versículo 4. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ele. E ontem, na reunião com os irmãos, nós compartilhamos um versículo que no Filipenses 3:3, Paulo ele diz que ele não confia na carne. Nós que somos da circuncisão, Filipenses 3:3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne. Paulo, ele tinha muito para confiar. Se alguém pode confiar na carne, Paulo fala assim: gente, eu muito mais. Olha meu currículo. E quando nós lemos o currículo de Paulo, ele se avantajava até muitos da idade dele. Olha o selo, olha a aprovação humana que ele tinha. Mas qual que era a fonte, irmão? A fonte era a carne. Porque ele se relacionava baseado naquilo que ele interpretava nas escrituras. O versículo 6, se o irmão Genaro lê para mim, por favor, Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Obrigado, irmão. Você vê, irmãos, Paulo, quando ele fala do currículo dele, ele traz como aprovação aquela prática que ele tinha da justiça da lei. Nós precisamos lembrar que aqui no versículo 5 diz que Moisés escreveu que o homem que praticar justiça decorrente dela, ou da lei, viverá por ela. E o que que dizia a lei para você ser justificado por ela? Você tinha que guardar todos os mandamentos. E como fala Tiago 2:10, aquele que pratica toda a lei, mas transgride um dos mandamentos, se torna réu, culpado de todos. Não fala assim? Então, veja só, irmãos, como que é importante estabelecermos o que é a justiça de Deus. Porque Paulo, ele enfaticamente diz que ele era irrepreensível enquanto à justiça que é a da lei. E onde na reunião nós vimos, irmão, como que é impressionante isso aqui. Porque o que a lei determinava quando se encontrava um pecador? Não era assim, a lei falava assim, culpado? Paulo diz no capítulo 7, eu não conhecia a cobiça até que a lei falasse, não cobiçarás. E quando ela vem, o que ele fez com Paulo? Me matou. Ele faz essa expressão, irmãos. Por quê? Porque ele tenta cumprir, não cobiçar, mas ele termina sendo, manifestando o pecado. Traz a luz. E como fala 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, que a força do pecado é a lei. Por que que a força do pecado é a lei? Porque quando vem o mandamento, irmãos, manifesta o pecado. Paulo entendia isso. Então, como que pode ser ele justo ou ter a justiça da lei e ser irrepreensível? Como é possível? Isso está querendo dizer que Paulo cumpria todos os mandamentos? De jeito nenhum. Porque a Bíblia fala que não há um justo sequer. Se ele fosse aquele que cumprisse toda a lei, então ele era justo, não precisava de Cristo. Mas todos somos pecadores diante da lei. A lei foi manifestada e foi mostrar, veio como
para evidenciar o que é o homem. O homem é pecador. E diante da lei, toda a boca tem que calar. Todo mundo é culpado. Não há um justo sequer. Agora, como nós entendemos isso na conversa ontem com os irmãos, foi maravilhoso. Porque, por um lado, irmãos, nós temos que entender que para você ser justo, segundo a lei, tinha que cumprir tudo. Ou você tinha que atingir o que a lei falava. O que a lei falava quando tinha diante dele um pecador? Não é que era culpado de morte? Então, essa pessoa que diante da lei reconhecia a sua situação, ele se acha pecador e fala assim: concordo, eu pequei, eu sou pecador. Mas você sabe o que fazia os judeus, irmão, diante da lei? Eles se justificavam a si mesmos. Veja bem, a lei está dizendo isso, mas não é isso. Então, o que eles, diante da lei, eles não eram, como que eles não eram pecadores? Estabeleceram sua própria justiça. É que sério que, irmão, isso. Olha o terrível da religião. Pegar as escrituras e interpretar para si mesmo, para favorecer a pessoa. E aí, irmãos, nesse conceito que nós estamos trazendo, que, como diz o versículo 100, versículo 5 de Romanos 10, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ele. Agora, irmãos, como que no Antigo Testamento alguém podia ser irrepreensível enquanto à justiça da lei? Quando ele aceitava a sentença que a lei dizia. Por isso, irmãos, o Senhor nunca rejeita o quê? Um coração contrito e humilhado. Eu pergunto para os irmãos, um coração contrito e humilhado é porque ele esteja justo? O caso do Davi. O caso do Isso, Davi é muito prático, né? isso. Ou o capítulo, eu não lembro se era o 7 ou 19 de João, quando fala dos dois que subiram ao templo, né? O fariseu orava de si para si mesmo. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais pecadores. Porque eu não sou nem até como este publicano, né? Ele menosprezou aquela pessoa. E ele começou a trazer algo de si mesmo. Porque eu jejum, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, faço aquilo. E ele não está mentindo com isso. Ele não está, vamos dizer assim, ele não está se enganando nisso. Ele está dizendo aquilo que ele era. Mas aquilo que ele praticava, irmão, não trazia a justiça de Deus. A justiça de Deus traz quando a pessoa reconhece que é pecador. Porque nós entendemos, irmão, que o publicano, quando ele orava, ele não se atrevia nem a levantar a vista, irmão. Batia com sua mão no peito e dizia: "Sê propício a mim, que sou pecador." O problema, irmãos, é que eu não consigo me ver como pecador. Muitas vezes eu me vejo como aquele que não tem pecado. Estou falando de mim, irmão, daí tá? E meu julgamento é para os outros e não para mim. Os outros que são, os outros que estão errados. Aquele que está errado. Mas eu não consigo me ver. Romanos 2, me acompanha, irmão. Romanos 2, já termino. Romanos 2, olha que lindo, irmãos. Versículo 1, 2 e 3. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas. Quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra todos os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes os mesmos, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Olha, isso, olha o que está dizendo aqui, irmãos. Nossa percepção, o nosso discernimento não é para o outro,
É para mim, para discernir minha situação. Quando eu vou na presença do Senhor, aonde que está a jactância, irmãos? Quando me aproximo ao trono da graça para alcançar misericórdia. Olha só, irmão, que coisa tremenda. Você vê que essa reflexão aqui nos ajuda. Versículo 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando, olha, irmãos, ignorando que a bondade de Deus e que te conduz ao arrependimento. Oh, irmãos, quando nós vamos diante do Senhor, nos arrependemos. Que coisa linda, irmãos. Esse publicano, né? Batia o peito e falava: "Ser propício a mim, pecador." Ele não tinha ovelhinha para levar lá para sacrifício, porque o publicano não podia levar lá nada. O sacerdote, nenhum sacerdote ia sacrificar animais por causa dele, porque ele era um repudiado de Israel. Mas ele tinha um coração contrito e humilhado. E Deus nunca rejeita o coração contrito e humilhado, irmãos. Como precisamos essa sensibilidade de nosso coração, nos aproximar a Deus como aqueles que são merecedores de lago de fogo. Certamente o Senhor nos livrou do lago de fogo. Não falo que não, irmãos. Mas eu preciso ter um coração por causa dessa bondade de Deus, esse amor do Senhor que se manifestou a nós, de que nós precisamos nos arrepender. O arrependimento, mas de que vou me arrepender? Quando eu falo isso, irmão, puxa, como precisa colírio para os meus olhos, né? Eu falo assim, irmãos, eu sempre falo e vou repetir. Eu posso dormir à noite, fechar o olho, o mais espiritual, lendo o versículo e lembrando o versículo. Mas no outro dia, quando eu acordo, irmão, acordo como alguém que vai para o lago de fogo. Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Preciso me arrepender. Essa menção que você fez Sim. de qual deveria ser a atitude, é a atitude de Paulo. O Paulo, quando olhava o passado dele, lembrava ele quem era ele, e por causa disso, ele várias vezes mencionou, por exemplo, que não era ele, mas era a graça de Deus com ele. Outro, por exemplo, ele lembra que ele é tão pecador que perseguia a igreja, e quando ele lembrava disso, ele sentia não merecedor. Para Deus era merecedor, mas ele sentia que não era merecedor. Então, essa atitude é uma atitude mais correta para poder não se achar alguma coisa mais importante que a graça de Deus. Senão você se gloria, né? Verdade, irmão. E você vê que Paulo, quando ele disse que, capítulo 5 de Hebreus, nos lemos, né? Pelo tempo decorrido, deveria ser mestres. Mas ainda sois necessidade de leite, ele fala assim, né? Então, quando você traz nesse contexto, você tem que ir primeiro de Coríntios capítulo 3. Quando ele fala de uma criança, ele associa com alguém carnal. Eu não consegui falar a vocês, fala Paulo, capítulo 3, versículo 1, como espirituais. E sim como carnais, como crianças em Cristo. Por que que ele fala essa expressão? Porque eles ainda precisam ouvir os oráculos elementais de Cristo, ou seja, a palavra de arrependimento, tenho que ouvir. Eu preciso ter essa prática, irmãos, de ir diante do Senhor e me arrepender. Quando eu vou na presença do Senhor, eu vou como aquele que merece, como aquele coadjuvante, né, do Senhor, sou um ajudante dele, ou como aquele que precisa alcançar misericórdia. Todo o conceito que nós temos, às vezes, se atrapalha, irmão. Todo o entendimento espiritual que nós temos, escritural, leitura, pregações e tudo mais, às vezes atrapalha, irmãos. Porque nós encontramos num nível como que somos um ajudante de Deus, irmãos. E quando eu me aproximo de Deus, eu não sou nada, irmãos. Ele é que realiza sua boa vontade. Ele que realiza tanto o querer como o fazer pela sua boa vontade. Não que por nós mesmos sejamos capazes, irmão, de alguma coisa. Até de pensar, fala Paulo. Então, partindo disso, irmãos, eu queria deixar esse sentimento que o espiritual, o adulto, ele tem
discernimento tanto do bem e do mal. Então, quando nós estamos andando, irmãos, precisamos ter discernimento se nós estamos andando no Espírito ou estamos andando na carne. Quando a carne, irmãos, nos engana, quando que nós ficamos enganados, ensoberbecidos em nós mesmos? Quando nos apoiamos no que nós somos, que no caso lá era a própria justiça dos judeus, estabelecia a sua própria justiça. Agora, irmão, não temos a lei propriamente dita, mas nós temos o que? A carne propriamente dita, que nos engana muitas vezes, irmão. Paulo, escritura em Hebreus, irmão. Olha que lindo aqui, Hebreus. Termina com esse versículo, deixa os irmãos continuar, porque eu já estou tomando a parada de todo mundo. Ó, Hebreus capítulo 12, irmão, por favor, me acompanha. Versículo 3. Aqui no versículo 1, ele vai falar sobre olhar firmemente, né? Para o autor e consumador da fé. Mas olha o que diz aí no versículo 3. Considerar. Olha, irmão, como essa palavra para nós. Considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores. Irmãos, talvez nós não estamos vivendo uma oposição fora, mas temos uma oposição dentro de nós, que luta para fazer sua própria vontade, que é a carne em nós. Guerreia contra o Espírito. O Senhor Jesus, ele não tinha problema com o pecado interior. Então, a opressão era exterior. Mas nós temos problemas com nossa carne que está em nós, irmão, que nos engana. Olha o que diz. Considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Olha, irmãos, ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido o teu sangue. Estais esquecidos da exortação como filho discorre convosco? Filho meu, não menospreces a correção que vem do Senhor, nem desanimeis quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina é que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois a que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos têm tornado, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então aqui ele fala assim no versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. O quê? Fruto de justiça. Que é experiência com a palavra de justiça. Então, que o Senhor nos continue falando ao coração através do compartilhar dos irmãos. Deus seja louvado.